Nenhum cineasta representa tão bem a vitória dos nerds no mundo do cinema como Quentin Tarantino. E agora que temos um novo filme dele nos cinemas, Era Uma Vez em Hollywood, a hora é perfeita para discutirmos um antigo mistério que continua a deixar muita gente intrigada. Bom, que os filmes de Tarantino têm diversas conexões entre si, isso você provavelmente já sabe. É o chamado Tarantinoverso, ou universo dos filmes de Tarantino. Agora, será que ele teria planejado criar esse Tarantinoverso com muita antecedência, tipo antes mesmo de dirigir seu primeiro grande filme? É isso que eu vou investigar neste Mitos do Pop. A história de Quentin Tarantino parece um conto de fadas das telonas. Ele era um cara apaixonado por cinema que trabalhava em uma locadora de vídeo e escrevia suas próprias histórias, sonhando que um dia poderia transformá-las em filmes de verdade. This is where the world famous video archives was, and this is where it is now. Bom, como a gente sabe muito bem, ele conseguiu. E deve ser porque o Tarantino é esse super nerd cinéfilo que muita gente acha mesmo possível que ele tenha criado todo um universo interligado de filmes antes mesmo de ter sua primeira chance em Hollywood. Essa tese ganhou mais força graças a um curta-metragem de 2006 chamado Tarantino's Mind, produzido no Brasil e estrelado por Selton Mello e Seu Jorge. Esse filminho de 15 minutos ajuda a dar uma organizada na teia de conexões da filmografia do diretor. Procura lá, que tem no YouTube. O cara fez um negócio que ninguém percebeu. Todos os roteiros são um só filme que o maluco foi lá e dividiu em várias partes. Mas esse Seu Jorge tá em todas, né? Impressionante. O cara podia participar aqui do Mitos do Pop. Traz ele aí, produção. Quando você quiser. E essa teia de conexões é complexa e começa a se formar no primeiro filme dirigido por Tarantino, Cães de Aluguel, que é a história de um assalto que dá errado, contado pelo ponto de vista dos criminosos. Tem uma cena em que o protagonista Mr. White cita uma mulher chamada Alabama, que é justamente o nome da personagem principal de Amor a Queima-Roupa, ou True Romance, um filme que Tarantino não dirigiu, mas escreveu o roteiro. Aliás, em Amor a Queima-Roupa, que é um filmão, pode assistir, tem um personagem que é um produtor de cinema chamado Lee Donovitz. Então, ele é filho do Donnie Donovitz, o urso judeu, que é um dos integrantes da tropa antinazista do filme Bastardos Inglórios. Inclusive, o próprio Tarantino já confirmou esse parentesco. Ainda em Cães de Aluguel, outro integrante da gangue, o Mr. Blonde, é o único personagem que a gente sabe o nome completo: Vic Vega. No filme seguinte de Tarantino, Pulp Fiction, Tempo de Violência, o John Travolta faz o papel de um gangster chamado Vincent Vega. É, aquele cara do meme, você lembra, né? E sim, é o mesmo sobrenome porque Vic e Vincent são irmãos. Inclusive o Tarantino já falou que pensou em fazer um filme sobre a origem dessa dupla, mas não rolou porque os atores acabaram envelhecendo antes do projeto sair do papel. Poderia se chamar Os Irmãos Cara de Pau, né? Mas esse filme já existe. E tem um outro detalhe legal que une esses dois filmes. Tem quem acredite que a maleta de diamantes que foi roubada em Cães de Aluguel seja a mesma maleta que o Vincent Vega precisa resgatar no começo de Pulp Fiction. Se é realmente a mesma, a gente nunca vai saber. Mas deve ser, né? Por que não seria? Frankly, I don't know how I came up with it. E foi nesse mesmo Pulp Fiction que Tarantino nos deu uma pista antecipada e muito sutil de um de seus filmes futuros. Só que na época, ninguém percebeu. Tem uma cena entre o Vincent Vega e a Mia Wallace, no caso, a Uma Thurman, que praticamente descreve o enredo de Kill Bill, um filme que Tarantino iria dirigir quase 10 anos depois. Mia conta a Vincent os detalhes de uma série de TV da qual ela participou como atriz, as aventuras de um grupo de 5 assassinas chamado Fox Force 5. Então, se você viu Kill Bill, deve lembrar que a trama é bem parecida. A protagonista, que também é Uma Thurman, faz parte de um quinteto de assassinas, o Deadly Viper Assassination Squad, com características muito semelhantes às do Fox Force 5. Bom, essa relação serve para comprovar que existe um universo ficcional dentro do universo dos filmes do Tarantino. Deu para entender? Pera, eu vou dar um exemplo. Você já parou pra pensar por que Kill Bill é tão absurdo e tão surreal? É porque Kill Bill é o tipo de filme que é assistido pelas pessoas do universo de Pulp Fiction. Calma, que o Tarantino explicou isso direitinho em uma entrevista de 2016. Abre aspas. Nos meus filmes eu sempre digo que há dois universos. Existe o universo do Quentin, onde se passam Cães de Aluguel, Amor a Queima-Roupa e Pulp Fiction, que é um universo mais real do que a vida real. E daí tem o que eu chamo de o universo dos filmes dentro dos filmes. Ou seja, quando os personagens vão ao cinema, são esses os filmes que eles vão ver. Um Drink no Inferno, Kill Bill
e Assassinos por Natureza. Quer dizer, Tarantino confirmou a existência do Tarantinoverso e também que há um universo cinematográfico dentro desse universo maior. Ambicioso ele, hein? Sim ou não? Yes, sir! Vale destacar aqui que os filmes de Tarantino não apenas se conectam, mas também influenciam uns aos outros. Mas aí você vai precisar de um pouco de imaginação para perceber. Olha só, o filme Bastardos Inglórios de 2009 mostra uma situação hipotética em que Adolf Hitler morreu fuzilado, feito um queijo suíço, pelas mãos de soldados norte-americanos dentro de uma sala de cinema. Ou seja, se os filmes de Tarantino estão no mesmo universo, então essa realidade ficcional em que a Segunda Guerra terminou desse jeito é a mesma em que se passam as histórias de Cães de Aluguel e Pulp Fiction muitos anos depois. Mas então, será que esse acontecimento histórico teria influenciado em como os personagens dos outros filmes agem tão naturalmente diante da violência? Pensa nisso. Tem outra coisa, o fato do palco do fim da guerra ter sido uma sala de cinema pode ter, de certa forma, contribuído para a cultura pop ser ainda mais importante para as gerações seguintes. Deve ser por isso que os personagens do Tarantinoverso levam tão a sério as discussões sobre cinema, quadrinhos e música, ou até mesmo a origem do nome de um hambúrguer. Royale with cheese. Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Quer dizer, não é só papo furado. Esses assuntos são realmente importantes nesse mundo. Bom, deixa eu dar um tempo na filosofia e vamos voltar às conexões. O faroeste Django Livre não traz referências muito óbvias a personagens ou fatos dos filmes de Tarantino. Mas procurando, dá pra achar uma. Em certa cena vemos um cartaz de procurado com o nome Crazy Craig Coons. E Pulp Fiction tem um personagem chamado Capitão Coons, que aliás protagoniza uma das cenas mais bizarras escritas por Tarantino, envolvendo uma lembrança dos tempos de guerra e um relógio escondido em uma certa região do corpo. Existe uma outra teoria que conecta Django Livre a Kill Bill, relacionada ao passado desconhecido do Dr. King Schultz, o dentista, que é também um caçador de recompensas. Então, em uma das cenas iniciais de Kill Bill, a gente vê a noiva escapando do cativeiro, atravessando a sepultura de uma certa Paula Schultz. Seria ela a esposa do Dr. Schultz? Bom, não dá pra saber, mas se bem que não faria muito sentido, já que Kill Bill faz parte do universo dos filmes dentro dos filmes. Bom, se eu tentar explicar aqui, vai complicar demais. E finalmente, no filme seguinte, Os Oito Odiados, que assim como Django Livre também se passa no século XIX, a principal conexão com o universo tarantinesco é o personagem do carrasco Oswaldo Mobray, que na verdade se chama Pete Highcox. Então, ele certamente é um ancestral do tenente Archie Highcox, o personagem do Michael Fassbender em Bastardos Inglórios. Nem só de pessoas vive o Tarantinoverso, mas também de pequenos detalhes, como marcas e locais. O restaurante Jack Rabbit Slim's é citado em Cães de Aluguel e aparece em Pulp Fiction, assim como o cereal matinal Fruit Brut. Tem um outro restaurante, o japonês Teriyaki Donut, que aparece em Jackie Brown e em Pulp Fiction. E tem outro, o de comida mexicana Acuna Boys, que é citado em Jackie Brown e em Death Proof. E é claro que você deve se lembrar também da lanchonete Big Kahuna, que aparece em Cães de Aluguel e em Pulp Fiction, quando o Jules prova aquele hambúrguer saboroso. This is a tasty burger. Você deve estar sentindo falta de outra marca, certo? Claro que não poderia faltar a Red Apple, a mais famosa fabricante de cigarros do universo tarantinesco. E essa sim é citada em praticamente todos os filmes dele, inclusive nos tais filmes dentro dos filmes. Pulp Fiction, Kill Bill, Um Drink no Inferno, Bastardos Inglórios, Django Livre, Os Oito Odiados. Bom, eu não ia falar spoilers de Era Uma Vez em Hollywood, porque talvez você ainda não tenha assistido. Mas na verdade, esse novo filme não traz tantas referências óbvias aos outros filmes, não que eu tenha reparado bem. Eu acho que eu vi uma propaganda da Big Kahuna em alguma cena e não muito mais que isso. Ah, mas uma coisa eu te garanto, os cigarros Red Apple estão lá o tempo todo. E também em uma participação em uma cena muito especial. Eu só te dou um conselho, não saia da sala do cinema antes das luzes se acenderem. E vale sempre lembrar, crianças, não fume, cigarros matam.
Bom, essas foram só algumas das muitas conexões entre os filmes de Quentin Tarantino, e é bem provável que com o tempo os fãs mais obcecados vão encontrar novos detalhes. Lembrando que ele prometeu que só faria 10 filmes em toda a sua carreira, então como esse foi o número 9, teremos só mais uma chance de procurar por esses easter eggs tão saborosos. Qual é a minha conclusão sobre isso tudo? Bom, a gente precisa levar em conta que Tarantino escreveu os roteiros de Cães de Aluguel, Amor a Queima-Roupa e Pulp Fiction quando ainda não era esse cineasta tão consagrado que é hoje. Sendo assim, talvez fosse até mais fácil e natural que ele escrevesse histórias baseadas em um mesmo universo. Provavelmente no começo era tudo uma grande brincadeira, mas na medida em que ele foi ficando mais bem sucedido, a ideia de interconectar os filmes deve ter se tornado quase uma superstição. Ou talvez uma maneira de ele evocar aquela criatividade do começo da carreira. Bom, estamos falando de um cineasta que gosta muito de contar histórias, então é bem provável que um dia o próprio Tarantino vai nos explicar mais sobre esse Tarantinoverso. E se isso acontecer, de uma coisa você pode ter certeza: ele vai tentar nos convencer de que tudo estava planejado desde o início. E esse foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos fãs de Tarantino e fique ligado aqui para não perder nenhum vídeo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau!